Olá, queridos catequistas, eu sou Giovana Farias e esse é o Catecast, o podcast do catequista. Bom, o título do encontro já entrega todo ele, né? Nós vamos falar exatamente sobre essa forma de Jesus de se apresentar para nós, como a figura do bom pastor. A passagem que a apostila vai trazer para a gente poder trabalhar esse tema é João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 6. Mas desde já eu quero recomendar que vocês possam ler até o versículo 18 com os crismandos, porque dá para trabalhar melhor o tema e é muito rica a passagem. Então, assim, nós podemos começar o nosso encontro nos questionando o porquê que Jesus escolhe se apresentar como bom pastor. Por que Jesus escolhe se apresentar dessa forma? Por que o pastor de ovelhas? Por que não algum outro animal? Por que essa comparação? Eu posso pensar em duas explicações. A primeira, porque Jesus sempre é muito didático. Você vê que em toda a vida pública de Jesus, ele vai tentar fazer com que nós compreendamos os mistérios de Deus, com que a gente consiga compreender a vontade de Deus para nós. É por isso que Cristo se vale tanto de parábolas, por exemplo. É por isso que ele faz sempre algumas comparações, para que a gente consiga compreender o trato de Deus conosco, para que a gente consiga compreender as revelações de Deus na história, na nossa vida, né? E ainda assim muitas vezes a gente não consegue compreender, não é verdade? Então Jesus ele é sempre muito didático, ele sempre está se valendo de exemplos, de comparações, de parábolas, para que a gente consiga compreender os mistérios dele para nós. E aqui ele escolhe exatamente a figura do bom pastor. Eu creio que por conta da época, que era algo muito mais comum de ver, né? A figura do pastor naquela época. Sempre quando eu penso sobre isso, né? Sobre a forma que Jesus ele tenta nos educar, eu me lembro muito daquela conversa de Santo Agostinho com o anjo, né? De Santo Agostinho querendo entender o mistério da Santíssima Trindade, que era muito grande, e o anjo conversando com ele pede que ele cave um buraco na areia da praia e que ele coloque toda a areia do mar naquele buraco que ele cavou, né? E ele diz que é impossível. E aí ele fala assim: pois da mesma forma é impossível que você fique tentando entender os mistérios de Deus, né? É preciso confiar, é preciso da graça da fé. Ainda que a gente peça esse dom da fé, você vê Jesus sempre se esforçando para que a gente consiga compreender os mistérios de Deus na nossa vida, no que a gente consegue de fato tocar. E é por isso que ele se apresenta como bom pastor, porque para a época e também para nós, nessa época mesmo, fica fácil de a gente compreender esse relacionamento amoroso de Deus conosco. Por quê? Porque assim, a ovelha, né? Pense aí na figura da ovelha. A ovelha ela é um animal que ela é muito indefesa. Ela é muito indefesa. Se você não sabe, ela não enxerga bem. Ela tem as perninhas fracas. Ela não é um animal que corre. A característica dela não é de ser um animal rápido, por exemplo. Ela é uma presa muito fácil. Ela tem todas essas características assim de indefesa mesmo. Ela nem tem tipo garras que a façam tipo um animal feroz de ataque, e nem tipo dentes afiados. Não, ao contrário, ela sequer tem mecanismos de defesa. Ela é altamente dependente. Ela é um animal até burrinho, né? Ela é um animal burro que se não é conduzido, não sabe para onde vai. Inclusive, quando a ovelha se perde, se ela não for encontrada pelo pastor, ela vai ficar perdida, porque ela sequer sabe achar o caminho de volta. A gente pode fazer um comparativo com outros animais, né? Você pode ter um gatinho na sua casa, por exemplo, ele pode ficar dias fora, mas ele consegue achar o caminho de volta de casa.
Não é o caso da ovelha. Ela se perde mesmo. E olha que comparação massa, né? Nós somos essas ovelhas e Jesus é esse bom pastor. Nós somos essas ovelhas totalmente dependentes do Cristo. Nós somos totalmente dependentes da sua direção, da sua condução. Nós sequer conseguimos enxergar as coisas devidamente. Nós sequer sabemos para onde ir se não formos conduzidos por Ele. Então, assim, é uma santa comparação, né? É uma excelente comparação. Por óbvio, né? Jesus sabe o que faz. Mas quando você começa a pensar na figura da ovelha como esse animal totalmente indefeso, que é totalmente dependente do pastor, é assim que Cristo nos quer, totalmente dependentes dele, porque nós somos essa fraqueza toda é nossa mesmo, né? Esse não enxergar direito, não correr rápido, não saber se defender, é Cristo que nos defende, é Ele que nos pastoreia, é Ele que cuida de nós, que se nós estivermos cansados, Ele nos coloca nos ombros e nos carrega. Enfim, vocês podem começar falando no encontro exatamente desse porquê. Por que Jesus escolhe se apresentar dessa forma? E vocês podem ir falando sobre essas características, né, da ovelha e de como isso é muito parecido, é realmente a nossa realidade diante de Deus, que é poderoso, que é soberano. E nós que somos, né, criaturas indefesas que necessitam dessa condução, desse olhar, desse pastoreio, né, santo de Deus sobre nós. Na passagem de João, ele vai começar falando sobre a diferença do pastor para o ladrão, né, para o assaltante. Ele diz assim: olha, o pastor, ele entra no redil das ovelhas, ele entra pela porta. Se existe alguém que pula, né, que entra, que sobe, que por algum outro lugar, esse aí não é o pastor. Ele é um ladrão, ele é um assaltante e ele está entrando para enganar as ovelhas. E aí Jesus continua dizendo, né, as ovelhas, elas ouvem a sua voz, que é a voz do pastor que entra pela porta, né, que chama as ovelhas uma por uma e as conduz para fora, né? E tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não vão escutar a voz de um estranho, elas vão fugir desse estranho. É porque elas conhecem a voz do pastor. Olha como é interessante. Eu acabei de dizer para vocês que a ovelha ela não enxerga direito, então ela precisa ser conduzida. Eu não enxergo direito. Por isso que eu preciso eu não sei direito para onde ir, como guiar a minha vida, o que fazer. Por isso eu preciso ter um ouvido atento à voz de Jesus. Eu preciso ter um ouvido atento ao meu pastor. Por quê? Porque no redil, muitas vezes na nossa vida, vão entrar assaltantes, ladrões que desejam nos desviar, que vão falar, né, no nosso ouvido, vão tentar nos seduzir, vão tentar nos tirar dos caminhos que Deus tem para nós. E se eu não souber reconhecer a voz do pastor que me conduz, porque eu não consigo enxergar com clareza, nós não somos Deus. Deus é quem olha à frente, né? É por isso que nós precisamos viver pela essa graça de confiança e de fé, esse dom da fé. Porque Deus é quem tem essa capacidade de olhar na frente, de saber se aquilo ali é bom ou ruim para a minha vida. Ainda que eu esteja diante de um aparente bem, né, de uma coisa que é aparentemente boa, eu não sei se aquilo ali é realmente bom para mim, né? Porque eu não sei o futuro. Eu não sei o futuro, eu não sei a maioria das nuances, eu posso tocar em pouquíssima coisa. Mas Deus que me conhece, Deus que sabe todas as coisas, Ele sabe o que é bom para mim. Então eu preciso, se eu não consigo enxergar bem, como essa ovelha que não enxerga bem, eu preciso me deixar ser conduzida pelo pastor, mas pelo verdadeiro pastor, não pelo ladrão ou pelo assaltante. Por isso que eu preciso saber reconhecer a voz de Cristo que me fala. Reconhecer a voz de Cristo que me fala no coração, que me fala através da igreja, que me fala pelo evangelho, pela palavra,
pelo catecismo, pelos dogmas, pela nossa doutrina, né? Deus, ele está sempre tentando se comunicar conosco, porque ele é um pai amoroso, né? E um pai que deseja se comunicar com seus filhos, esse pastor que deseja nos conduzir. Então é importante que a gente sempre esteja com os ouvidos atentos para saber distinguir qual é a voz do pastor na minha vida, para que ele me conduza para fora e me mantenha a salvo dos ladrões, a salvo dos perigos, dos lobos, do demônio na nossa vida, né? Desse inimigo de Deus. E é muito legal quando ele diz assim, que ele chama suas ovelhas uma por uma. Aí nos remete ao amor que Deus tem por nós, que é esse amor pessoal. Deus não me ama como multidão, eu sou mais um na multidão. Deus me conhece, Ele sabe o meu nome, Ele sabe a ovelhinha que eu sou. Por isso que Ele chama uma por uma, porque Ele tem esse cuidado de amor, de pastor. É interessante Ele falar sobre isso, justamente porque, mesmo sendo o pastor de todas as ovelhas, Jesus Cristo nos conhece de forma pessoal. Ele conhece a necessidade de cada uma das suas ovelhas. E ele sabe a diferença da cor da lã de cada uma das ovelhas dele. Não é tudo a mesma. Porque Deus me ama de forma única. Eu sou único para Deus. E o pastoreio dele na minha vida vai ser único também. Não é uma orientação para todas as ovelhas. Vai ser a orientação que condiz com aquele tempo na minha vida, né? Tem uma passagem que fala sobre isso, né? Existe um tempo para cada coisa e eu preciso perguntar a Deus qual é o tempo dele na minha vida. Olha, vocês trabalham com muitos jovens, eles estão passando por diversas dúvidas em todo esse tempo de juventude. A gente tem dúvidas sempre, né? Mas as dúvidas que os jovens mais sofrem hoje é, por exemplo, qual curso, qual faculdade eu vou fazer, né? Que curso eu vou seguir, que carreira eu vou tomar na minha vida. E todas essas coisas eles precisam saber que Deus se importa com isso e que Deus tem uma orientação na vida deles. E vocês podem aprofundar em muitas outras questões, mas fica aí só um exemplo, né? Se vocês continuarem descendo na passagem, né? Indo até o versículo 18, aí Jesus vai se aprofundando, porque ele termina no versículo 6 falando exatamente que ele deu essa parábola, mas as pessoas não compreenderam. A gente é assim, né? Jesus, ele desenha, ele fala e muitas vezes a gente não compreende. Mas aí ele vai continuar explicando. Lá no versículo 10 ele vai falar o que o ladrão vem para fazer. O ladrão, ele vem só roubar, matar, destruir, mas eu não. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Olha que legal. Ele vem dizer que existem vozes que tentam nos enganar, nos tirar do redil, do rebanho, e falar o que essas vozes vêm fazer. Todo ladrão, todo assaltante, ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. Quantas vezes nós não damos na nossa vida vozes para ladrões e assaltantes que só entram na nossa vida para roubar, para matar e para destruir a nossa vida? Quantas e quantas vezes nós deixamos que vãs doutrinas, que as coisas demoníacas, né, que o inimigo de Deus ele nos tire da presença de Deus com conversinhas moles, né, com prazeres passageiros, com coisas que passam, e eu vou me perdendo do redil, me perdendo de estar sob a proteção do pastor, porque eu tenho escutado esse povo que só vai na hora do pega para capar fugir, né? Ele diz assim, o ladrão, ele só vem para roubar, para matar e para destruir. E aí ele vai falar assim, ele é como um mercenário. Ele não é como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, não. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ele vê o lobo a se aproximar e ele abandona as ovelhas e foge. Ou seja, as ovelhas pertencem ao bom pastor. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós somos dele, nós não somos dos mercenários, nós não somos dos ladrões, nós não somos dos assaltantes, nós somos de Jesus Cristo. Nós pertencemos a ele, nós
fomos feitos por Ele, voltaremos para Ele, o nosso lugar é no coração dEle, na vontade dEle. E esse povo que vem enganar, que vem roubar, que vem matar, que vem destruir, eles são os primeiros a fugir quando o inimigo chega, né? É como um mercenário, que o lobo chega, ele não vai enfrentar lobo nenhum para salvar a vida das ovelhas, ele corre, e as ovelhas que se virem. E as ovelhas que se virem, ele vai deixar que o lobo devore, que acabe, que destrua com elas, porque ele é mercenário, ele não está nem aí. Quantas e quantas vezes nós somos seduzidos pelo mundo, e quando nós nos encontramos na lama, no chão, na merda mesmo, perdão o palavreado, quantas vezes esse povo, né, essas vozes que a gente escuta, nos abandonam. Pedem, insistem para que nós façamos aquilo que não é da vontade de Deus. E quando a gente cede, que a gente vê que dá errado, que a gente vê que só sofrimento por cima de sofrimento, você procura esse mesmo povo que lhe influenciou a estar lá, e eles todos têm corrido, todos têm lhe abandonado, né? O bom pastor, ele não faz isso. Ele conhece as ovelhas o conhecem, e ele dá a vida dele pelas ovelhas. É o que Jesus vem falar durante essa passagem. Ele diz: olha, eu sou o bom pastor, eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Haverá um só rebanho, um só pastor, porque eu dou minha vida. Olha, ninguém tira a minha vida de mim, sou eu que livremente dou ela pelas minhas ovelhas. Olha que coisa forte. É Jesus dizendo assim: eu não vou correr quando as coisas apertarem. Eu estarei aqui até o fim dos tempos. Todos aqueles a quem o Pai me confiou, eu não perdi nenhum deles. É assim, Jesus não vai nos perder de vista. Jesus não irá deixar de nos pastorear. Jesus é esse exemplo de bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, para que nós também sejamos bons pastores e saibamos onde é que está o amor de verdade. Onde é que está o amor de verdade? Em dar a própria vida. O amor de verdade está em se sacrificar pelo outro, como Cristo faz por cada um de nós. É exatamente sobre isso a morte de cruz. É exatamente sobre isso que o amor vem falar, que o amor de Deus vem falar sobre nós. Quando a gente está rezando lá, aquela passagem, né, que é muito famosa: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor, eu vou, pode atravessar o vale da morte, o vale da sombra, não tema, né, pois eu estou contigo, eu sou a tua segurança. A gente fala muito sobre isso, né? O pastor é esse que passa com o rebanho pelo vale da sombra da morte. E ali nenhum mal vai tocar na ovelha, porque o pastor está lá com o cajado, né, com a cruz. E ele morre, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não somente arrisca a vida, ele dá a vida verdadeiramente. Jesus, ele vai conosco até o inferno, se for preciso, que é esse vale das sombras, para nos arrancar de lá, nos tirar das garras do demônio e salvar a nossa vida. Cabe a nós exatamente ouvir essa voz, estar atento a essa voz, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem e sabem quem eu sou. É isso que Jesus diz. Então, eu preciso ouvir a voz de Jesus, saber quem Ele é, conhecer Jesus, não me deixar e ser enganado por nenhum mercenário que não se importa com a minha vida de verdade, que não dá a vida por mim, como Jesus, que foi o cordeiro imolado e deu a vida numa cruz para me salvar. Vocês lembram daquela passagem da ovelha perdida? Que Jesus diz que deixa 99 ovelhas para trás e vai à procura daquela que se perdeu, né? Está lá em Lucas 15, do 4 ao 7. Lucas capítulo 15, do versículo 4 ao versículo 7. Inclusive, se tiver tempo no encontro, falem sobre essa passagem. Porque ela é muito bacana. Ela diz assim, né, que Jesus está lá com as 99. Aí ele é como uma parábola. Ele diz assim: quem é o pastor que deixa as 99 ovelhas para trás porque se percebeu que uma se perdeu?
e vai atrás dessa que se perdeu. E quando ele volta, né, ele volta dizendo assim, fazendo festa, né? Existe mais alegria no céu por um só pecador que se converte, que volta, do que 99 justos que não precisam de conversão. Então existe mais alegria no céu quando eu aprendo a escutar a voz de Deus e eu o conheço, eu me permito conhecer a Deus, ter essa experiência de amor com Ele, do que 99 justos que não precisam de conversão. Eu por muito tempo fiquei achando assim, né? Quem são essas 99 ovelhas que ficam para trás, né? Será que tem, tipo assim, será que tem esse povo que não peca, né? Que não sai do redil por nem um segundo? Porque sempre quando eu olho por essa passagem, eu pensava assim, Jesus, eu queria ser essas 99 que não se perde, que você deixa as 99 para trás para ir atrás dessa que se perdeu. Eu queria ser essas 99 que são comportadinhas e que não lhe dá trabalho, mas eu com certeza sou essa que me perco e que o Senhor tem que ir atrás de mim, né? E aí eu fui pensar sobre isso, fazer um lexo divino, estudar sobre isso, e aí eu vi uma meditação do Padre Paulo Ricardo que diz que esses 99 não são assim pessoas que não pecam, porque não existe ser humano que não peca, né? Que nunca pecou. Existiu dois, né? Jesus, que é Deus, e Maria Santíssima, que também nunca pecou, né? Que foi redimida por Jesus através da preservação do pecado, não teve pecado original, não pecou, né? Mas fora eles dois, nós estamos aí na luta, né? Nós somos essa ovelha que se perde, do qual Jesus sai e vai ao encontro. A comparação que o Padre Paulo Ricardo dizia era que esses 99 como se Jesus está lá, né, nesse monte com as 100 ovelhas, essas montanhas, né, como se fosse o céu. Os 99 são os anjos, né, os anjos que estão lá, não precisam de conversão, os santos ali. E essa uma ovelha que se perde é exatamente a humanidade. Somos eu e você. E aí o que o bom pastor faz? Ele desce da montanha para vir em busca da ovelha. Você lembra que eu lhe disse que a ovelha sozinha ela não consegue se encontrar? Pois é exatamente isso. Se Deus não descesse, se encarnasse, se fizesse homem para vir em busca de nós, né? Para nos salvar, nós não nos encontraríamos. Nós não somos capazes de nos salvar a nós mesmos. Jesus precisa fazer isso por nós, senão a gente vai se perder, vai ser devorado pelo lobo, nesse vale das sombras, né? Não, Jesus, ele desce das montanhas, ele deixa os 99 justos, os anjos lá para trás e vem em busca de nós, né? Vem em busca da humanidade que padece, que sofre, dessa ovelha que não consegue achar o caminho de volta e que precisa ser encontrada. E Jesus vem, morre numa morte de cruz, ressuscita para nos salvar, para nos tirar, né, do vale da morte, para nos dar essa vida eterna. Então, assim, a meditação que fica de forma bem forte aqui qual é a resposta que eu vou dar para Jesus. Ele diz que há mais alegria no céu por a conversão dessa ovelha que se perde. Então, eu desejo hoje, na minha vida, dar essa alegria ao céu, né? De voltar para Deus, de me deixar ser salva por Ele. Motive os seus crismãs e a nós mesmos também a sempre ter um coração aberto, um ouvido atento à voz desse pastor que é bom, que dá a vida pelas ovelhas, que cuida de nós, que morreu numa cruz para nos salvar e que deseja nos pastorear, né? Deseja cuidar de nós. Uma das coisas que pode ser falado também, que eu estou lembrando aqui agora, é de como nós podemos ser bons pastores na vida das outras pessoas. Jesus, ele vem e deixa o exemplo, né? Como é que eu vou cuidar dos meus crismandos? Que tipo de pastor eu tenho sido para eles? Pensar nos pastores que Deus nos dá na igreja, os nossos padres, bispos, o Santo Padre, o Papa, os nossos próprios, né? Vocês como catequistas,
As pessoas que Deus vai deixando, os coordenadores das comunidades, as pessoas que Deus nos dá como pastores para cuidar de nós. E pensar nessas pessoas, rezar por elas e pensar como eu posso ser um bom pastor. Se Deus me confia um povo para que eu oriente, para que eu ajude, para que eu pastoreie, como é que está sendo esse pastoreio? Eu sou esse pastor que dá a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou esse pastor que é capaz de arriscar a própria vida para que nenhum se perca. Eu sou capaz de deixar as 99 para trás e ir atrás daquela que se perdeu. Qual é a disposição hoje? Qual é o volume de coração que eu coloco na missão que Deus me dá? Também é uma coisa bem bacana para estar falando no encontro, né? Que tipo de pastores nós queremos ser e como Deus espera que nós possamos ir imitando as coisas que Ele fez, né? Isso é ser cristãos, imitadores do Cristo, cristãos. Então, assim, as pessoas, façam os crismandos reconhecerem quem são as pessoas hoje que a eles são confiados o pastoreio, por exemplo, dentro, não sei, de um trabalho, ou dentro da família, ou dentro da escola, dentro da faculdade, não sei. Mas levar eles a essa meditação em nós mesmos, né? De como sermos esses bons pastores. É a exemplo de Jesus Cristo, mas sobretudo de sermos essas ovelhas que abrem os ouvidos para conhecer a voz do pastor e nos deixar ser guiados por ele, por esse bom pastor. E nossa missão é levar, vocês sabem que a nossa missão aqui é levar cada um dos nossos crismandos esse conhecimento da palavra, esse conhecimento de Deus, de tudo que a gente tem estudado e visto. É preciso conhecer a Deus para que a gente consiga amá-lo. É preciso que nossos crismandos conheçam a Deus para que possam amá-lo. Afinal, ninguém ama aquilo que não conhece, né? Catequese de Crisma, mais que um compromisso, uma experiência real com o amor de Deus.